Você tá planejando seu casamento e pensando se vale a pena ir em uma feira de casamento? Eu fui na Wedding Outlet e vou te contar tudo sobre o que tem lá, se vale a pena a experiência e como aproveitar ao máximo. Oiê, eu sou a Camila Rosa e nesse canal eu compartilho um pouco da minha rotina e das minhas reflexões. E agora que eu tô noiva, eu tô compartilhando tudo sobre o planejamento do meu casamento. E pra acompanhar tudo isso, é só se inscrever aqui no canal. Mas se você tá perdido, acabou de começar a planejar seu casamento e não sabe nem o que é uma feira de casamento, calma. Vamos por partes. Afinal, o que é uma feira de casamento? É basicamente um evento voltado para noivos que reúne diversos fornecedores de casamento, geralmente em um buffet bem grande e conceituado, onde esses fornecedores conseguem montar seus estandes para poder apresentar seus trabalhos para os noivos, conversar um pouco com eles e fechar contratos com descontos. Nós fomos na Wedding Outlet 2024, então foi no ano passado, e essa edição especificamente foi no buffet Vila Vérico, em São Paulo, que fica no bairro Vila Olímpia. É basicamente um bairro bem chique de São Paulo que fica perto de Moema e do Itaim Bibi. Então acho que já dá pra imaginar um pouquinho do nível dos fornecedores e do próprio buffet, né? Tá, agora você já sabe o que é uma feira de casamento. Mas quais fornecedores participam? E a resposta é, literalmente, todos os tipos de fornecedores. Nessa edição que nós fomos, tinham lojas de acessórios, joalheria, assessoria, ternos e vestidos de noiva. Inclusive, nessa feira tinham algumas modelos desfilando com os vestidos, bandas que fazem parte tanto da cerimônia quanto da festa, e lá inclusive teve uma apresentação de alguns violinos, e tinha também um piano de cauda lindíssimo, e teve uma apresentação também de uma pianista tocando. Tinham algumas confeitarias também que fazem bem casados, docinhos finos, macarons, e inclusive eu acho que só disso já valeu a pena a gente ter ido no evento, porque todos esses doces ficam lá para exposição, e a gente comeu muitos macarons. E aí, envolvendo doces, também tinha algumas outras opções, por exemplo, um carrinho de brigadeiro para pôr na festa, que fica uma mulher, e aí tem alguns sabores de brigadeiro que provavelmente você escolhe com o fornecedor. E aí na hora que você vai nesse carrinho, ela pega na colherzinha um pouquinho do brigadeiro, coloca no granulado que você escolher também e te dá. É tipo uma degustação de brigadeiro, mas pra você colocar no meio da festa e aí acaba virando uma atração. E outra coisa bem legal também era aquelas máquinas de sorvete de praia que todo mundo ama. Meu noivo adorou. Outra coisa que o povo gosta muito também são os bares de bebida, que lá nessa feira tinha degustação, tanto de bebidas com álcool como bebidas sem álcool também. E aí, como eu e meu noivo não gostamos de beber, a gente pediu pro barman fazer uma bebida pra nós sem álcool e ele fez uma lá com morango e abacaxi que ficou uma delícia. E aí tinham também fotógrafos, filmmakers, lojas de lembrancinhas personalizadas, por exemplo, chinelos ou eco bags com os nomes dos noivos, recreação infantil, que eu não lembro de ter visto, mas eu lembro de ler na lista de fornecedores do evento, e empresas de lua de mel que a gente também não viu, mas também estava na lista. Decoradores de flores permanentes e artificiais, empresas de convite e papelaria do casamento, cabelo e estética também, e empresas de atrações, tipo pista de LED, máquina de fotos. E inclusive tinha uma ideia bem legal lá que eu nunca tinha visto, que tira uma foto sua e aí ele gera uma imagem com inteligência artificial, então a gente fez uma imagem nossa de noivos mesmo. E uma outra ideia legal também que a gente viu lá era uma máquina de bichinho, igual aquelas do shopping que você coloca o dinheiro lá e consegue pegar um bichinho, só que no caso, os convidados que vão jogar nessa máquina na festa, e aí todo o dinheiro que ficar na máquina fica pros noivos. Só que pra alugar essa máquina o valor é bem alto, então pelas nossas contas não compensou muito. Acho que só compensaria se a pessoa tivesse bastante convidado, por exemplo, mais de 200 convidados. E a última empresa que a gente viu lá também foi de dança dos noivos, aquelas que fazem coreografia dos noivos mesmo. Então agora você já sabe o que é uma feira de casamento e quais são os fornecedores que vão nessa feira. Mas a pergunta principal, vale a pena? E a real é que para responder essa pergunta eu tenho dois pontos de vista. Se você for na intenção de visitar e conhecer os fornecedores, levando em consideração o valor do ingresso na edição que a gente foi, que estava em média de R$ 70 por pessoa, não vale a pena. Agora, se você for para contar como uma experiência do casamento, ou se você quiser conhecer, se você tiver um fornecedor que você tá muito interessado e quiser conhecer mais o trabalho dele, aí sim, vale a pena. Inclusive, no meu caso, eu acho que valeu muito a pena, porque eu acabei pegando os dois ingressos, meu e do meu noivo, numa promoção, em um grupo de noivas que eu tava, e eu acabei pagando R$ 10 a taxa de conveniência do ingresso. Então, eu praticamente peguei o ingresso de graça. E pra ter toda essa experiência de conhecer como é uma feira de casamento, pra falar que a gente foi
foi numa feira e também comer um monte de doce que a gente comeu e experimentar tudo que a gente experimentou lá, valeu super a pena pra nós. Mas não fechamos nenhum fornecedor e nem consideramos fechar nenhum que tava nessa feira. Para essas feiras chamarem a atenção dos noivos e serem vantajosas para eles, os fornecedores oferecem um desconto para fechamento dos contratos na feira. Mas assim, se você estiver procurando fornecedores que sejam mais em conta para caber no seu orçamento, esse não é um lugar ideal para você. Até porque imagina a quantidade de gastos que os fornecedores têm só por estar ali. Eles definitivamente não cobram barato, concorda? Então, realmente, por toda a situação do lugar onde acontece a feira e todos os fornecedores envolvidos lá, eles têm um padrão um pouco mais alto. Então, eu diria que são fornecedores que você busca mais pelo nome, ou se você quiser alguma coisa específica para chamar muito a atenção na sua festa e você tiver com orçamento sobrando para isso, aí é uma boa oportunidade para você. Para ir nesse evento, você faz um cadastro onde eles pegam várias informações, como o seu nome, onde vai ser seu casamento, qual a data, se você já tem assessoria e qual o seu número de telefone. E aí, toda vez que você passa em um stand, os fornecedores, eles escaneiam seu QR Code para poder pegar seu contato e entrar em contato com você depois. E esse QR Code fica em um crachá que você recebe assim que você entra no evento. Alguns fornecedores mantêm o desconto só durante o evento e outros mantêm durante mais um tempo, por exemplo, uma semana depois da feira. E realmente acontece um desconto, mas eu acho que só vale a pena se você já estiver de olho em algum fornecedor que estiver participando dessa feira e durante a feira conseguir fechar um contrato legal com ele. Ou 2, se você tiver um orçamento alto ou estiver procurando alguma atração diferente para sua festa. E se você está começando agora a planejar seu casamento, aproveita e assiste esse outro vídeo aqui do canal, onde eu te dou algumas dicas para você conseguir encontrar o seu buffet ideal para fazer sua festa, sua cerimônia, e também eu dou algumas dicas de como eu tô planejando meu casamento e me organizando para não perder nenhuma tarefa, nenhuma data importante e não deixar nada passar. Afinal, com esse monte de coisa, eu não sei como as noivas não enlouquecem. Então você descobriu o que é uma feira de casamento, quais são os fornecedores que vão nessas feiras e se vale a pena. Agora, aqui vão algumas dicas de como aproveitar ao máximo essa experiência. A edição que nós fomos foi no sábado e no domingo. No sábado, da 1 às 9 e no domingo, das 11 às 7. Nós chegamos lá no sábado por volta das 6 horas e saímos de lá, era umas 9 e pouco. Quase no fim do primeiro dia. Nós, particularmente, não indicamos ir no final do evento, assim, no final do dia, porque além de alguns estandes já estarem fechados, outros não têm mais degustação e praticamente todos os fornecedores já estão muito cansados depois do dia inteiro de evento conversando com vários noivos. Mas eu acho que por volta de umas 3 horas é um tempo ideal para você poder conhecer um pouco da feira inteira, poder andar por tudo, conhecer todos os fornecedores. Claro que em 3 horas não dá tempo de você conversar com todos os fornecedores, sentar lá, saber de tudo sobre o trabalho deles e fazer todas as degustações. Mas dá tempo de você dar uma andada geral, ver onde você quer visitar, conhecer um pouco mais do trabalho, conversar um pouco mais com os fornecedores e fazer algumas degustações. Mas se você falar, não, eu quero passar em todos os estandes, conhecer tudo e aproveitar o máximo dessa experiência, então eu sugiro você ir nos 2 dias e chegar bem cedo e estar bastante descansado, porque vai tempo e energia. Mas e aí, você já foi numa feira de casamento ou tá pensando em ir? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou dessas dicas, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal para ver mais conteúdos como esse.